Estudo de caso 2. Grupo Global Process. Problema. O problema principal se baseia nas reclamações feitas pelos gerentes sobre como os custos de serviço estão sendo alocados aos devidos departamentos. Por conta disso, Jennifer Wedgwood está recebendo muitas reclamações, o que a leva a buscar ideias para solucionar esse problema. Causa. Os gerentes acham injusto a divisão dos recursos e Jenny acaba concordando com eles. Nenhum deles entende porque tem sido considerado justo simplesmente dividir os custos totais pelas duas linhas de produtos. Foi evidenciado em: estou cansado de ouvir as reclamações sobre como os custos do serviço estão sendo alocados aos departamentos de produção. Os gerentes não acham justo e, depois de olhar os números, tenho que concordar com eles. Como você pode simplesmente dividir os custos totais pelas duas linhas de produtos e chamá-los de justo? Os conceitos utilizados durante o caso. Cost drivers. Os cost drivers, ou geradores de custo, são fatores de uma atividade que afetam o custo dessa atividade. A abordagem do custeio baseada em atividades, CBA, procura relacionar os custos indiretos com as atividades que os provocam. Suporte de vendas. Além de auxiliar os vendedores mais experientes em seu dia a dia, a área de suporte de vendas pode exercer também algumas tarefas diretamente ligadas aos atendimentos de clientes. Suporte financeiro. Suporte financeiro é o setor que será responsável por suas despesas. Método de alocação sequencial. Este método reconhece os serviços prestados de um departamento de serviço para o outro, porém, adotando uma forma hierárquica ou em escada, ou seja, escolhe-se um departamento supondo que ele somente preste serviços aos demais, sem recebê-los, embora na prática isso não se verifique. Assim, o custo desse departamento é alocado aos demais departamentos de serviços e departamentos de produção de acordo com as bases escolhidas. A escolha do primeiro departamento de serviços a ter seus custos alocados aos demais deve obedecer ao critério do departamento que mais serviço presta aos demais e assim sucessivamente. Método de alocação direto. Tem como objetivo alocar os custos diretamente às atividades, como, por exemplo, um determinado equipamento se utilizado somente para uma atividade específica. Nesse caso, a depreciação desse equipamento, por exemplo, seria alocado diretamente na atividade. Esta é a metodologia de alocação mais simples de todas, pois todas as despesas de cada centro de custos são rateadas ao centro de custos produtores. Solução. Para solucionarmos o caso e decidirmos qual o melhor método para alocação de recurso, deve-se testar ambos os métodos com os dados da empresa fornecidos no estudo de caso, método de alocação sequencial e método de alocação direta. Após os testes, a análise de cada um dos resultados levará à decisão de qual a melhor forma para se aplicar na empresa. Aqui a gente tem a representação do método de alocação sequencial em verde e direto em vermelho. Ao analisar as tabelas e compararmos os métodos de alocação, conclui-se que o método sequencial é o mais vantajoso, já que esse considera o suporte que um departamento dá ao outro, não apenas seu próprio trabalho separado dos demais.